Quem é Deus? O que Deus é? Muitas vezes nós ficamos perguntando: quem é Deus? O que Deus é? A nossa fé leva nós crermos que Deus existe, que Deus é real, que Deus se comunica, que Deus é soberano, que Deus é todo-poderoso, onisciente, onipresente. Ele é o Rei do universo, Ele é o Senhor dos exércitos. Nós acreditamos em tudo isso, mas realmente, quem é Deus? Quem é Deus? Nós vamos aprender nessa devocional pelo menos 3 coisas que Deus é, baseado nos Salmos. Eu quero te convidar a ficar conosco aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que essas 3 coisas que Deus é vai te trazer muita luz, muita visão e gerar em você fé e sabedoria para poder viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida de poder. Bom dia! Hoje eu estou num cenário diferente. As primeiras horas do dia aqui, estou em outro local, um friozinho maravilhoso, mas agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele nos dá oportunidade de sermos melhores do que ontem. Se você está aqui pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, é muito importante, tá bom? A sua inscrição, deixa o seu comentário, curta o vídeo agora, vai lá e faz o cliquezinho aí no joinha, compartilha esse vídeo para mais pessoas e assista os outros vídeos do canal. Fazendo isso, você ajuda muito esta mensagem chegar a mais pessoas. Falando nisso, vamos para a palavra do dia. E a palavra do dia hoje é: quem é Deus? Lá no Salmos 46, no versículo 1, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então os Salmos aqui, ele já responde essa pergunta para quem está em dúvida de quem é Deus. De tantas coisas que nós poderíamos falar, os Salmos nos ajudam a compreender pelo menos 3 coisas que, ao meditarmos nela, ajuda muito a gente vencer os momentos difíceis, a gente vencer os momentos de angústias, ajuda a gente vencer os momentos complicados que a vida nos oferece. Então vamos juntos agora aprender com Salmos 46, versículo 1, as 3 coisas que Deus é em nossa vida. O versículo começa assim: Deus é. Então é uma certeza, não é uma indagação, não é um ponto de interrogação, é um ponto final. Deus é e pronto. Eu gosto muito quando a Bíblia diz assim: Deus é. Gosto muito quando Jesus falava eu sou, né? Significa que ele está confirmando a sua natureza. Então o salmista está dizendo aqui: Deus é. Então ele é o quê? Em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de abrigo, né? Quando você está na rua e de repente o tempo começa a se fechar e começa a bater uns ventos fortes, você não está preparado, você não saiu preparado aquele dia para encarar uma tempestade. E vem os ventos fortes, relâmpagos, trovões, começa a chover e você está sem guarda-chuva, você está sem capa, você está sem nada. A primeira coisa que você pensa: vou me abrigar em algum lugar. Vou me abrigar em algum lugar até esse vento passar, até essa chuva dar uma acalmada, até esses relâmpagos cessarem um pouco, e aí eu vou ficar nesse abrigo até a situação ficar boa para mim voltar a andar. Assim é a vida e assim é Deus. Nós não estamos preparados para as circunstâncias. Todo dia é um dia de surpresa. Todo dia é um dia que a vida nos oferece surpresas boas e às vezes desagradáveis. E o dia mau aparece e nos pega despreparado. O vento forte,
as nuvens negras, a chuva torrencial. Tudo isso simboliza problemas que aparecem em nossas vidas. E o que fazer? A gente precisa olhar para Deus e falar assim: eu vou me refugiar em Deus, porque Deus é o meu refúgio. E como é que a gente se refugia em Deus? Através da oração, através da meditação, através da fé. A gente pode se refugiar em Deus, e em Deus nós ficaremos seguros dos ventos, da chuva, das tempestades, e eles vão passar e nós voltaremos à nossa vida. E muitos vão dizer: onde você estava quando aquelas coisas aconteceram? E você vai dizer: eu estava em Deus. Eu estava em Deus. Por isso que o Salmos diz: ainda que a terra se mude, ainda que a terra se perturbe, ainda que os mares rujam, né? Ainda que haja as nações entram em conflito, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. E o Salmos, ele cita um ponto muito legal, que ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Segunda coisa nesses salmos aqui que ele fala que Deus é que Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza é um local onde você não somente se abriga, mas a fortaleza representa um local que ajuda pessoas a se recuperarem. Pensando numa guerra, num conflito entre nações, tem as fortalezas, aonde ali existe os remédios para tratar dos soldados feridos, para que eles voltem à guerra, ao combate, à luta. Tem o alimento para alimentar esses soldados feridos, e também tem o armamento. Tem um armamento novo para que esse soldado volte para o combate curado, alimentado e equipado para a guerra. Deus é isso em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos no combate e nos ferimos, sentimos fome. Não é fome de comer, é fome de justiça, fome, como diz Jesus nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Diante das injustiças, diante das inversões de valores, isso vai afetando a nossa alma, vai afetando o nosso humor, vai afetando até mesmo a nossa fé. E nós vamos ficando fracos. E muitas das vezes também a gente se acha sem munição, sem poder para reagir. Então nós estamos feridos, desnutridos e sem equipamento para lutar. É nessa hora que a gente tem que lembrar que Deus é a nossa fortaleza, sabe? E é nele que nós temos que ir, é nele que nós temos que entrar nessa fortaleza e pegar a cura que só ele tem, o alimento que só ele tem, e também a luz aqui, o alimento que só ele tem, e as armas que só ele tem. Muitas das vezes falta palavras para a gente falar, e aí a Bíblia diz que se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, às vezes não temos fé. Os discípulos diziam para Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Olha para a nossa pequena fé. Às vezes nós não sabemos como orar, e os discípulos falavam para Jesus: nos ensina a orar. São armas que nós podemos pegar em Deus e voltar para o combate, curado, alimentado e munido de armamentos, de armas para combater o bom combate. E encerrando essa ministração aqui, nós temos a terceira coisa que Deus é. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso socorro bem presente. Deixa eu arrumar a luz aqui que tá. Agora sim. Deus é o nosso
socorro bem presente na hora da angústia. Eu costumo comparar isto com quando alguém se acidenta, né? Quando alguém sofre um acidente e chama a ambulância. Na minha cidade aqui chama-se o SAMU, né? Chama a ambulância. E eles não demoram muito, já chega, já atende a vítima e já leva para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro vão fazer os procedimentos, né, que precisa ser feito. Mas aquele primeiro atendimento salva muitas pessoas da morte. Assim é Deus. Deus chega em nossas vidas no momento certo. E Ele é muito mais veloz, Ele é muito mais rápido do que qualquer sistema de saúde, do que qualquer ambulância, do que qualquer viatura. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes pensamos que Deus demora para agir e que Deus não está nem aí para nós. Mas na verdade, Ele está neste momento aí com você. Ele está neste momento olhando e te ajudando. Às vezes nós murmuramos e perguntamos aonde que Deus está? Por que Deus não está fazendo nada? Não, Deus está fazendo. Só o fato de Ele estar te dando a oportunidade de estar vivo. Só o fato de Ele estar te dando a oportunidade de lutar com esse problema. Só o fato dele ter te dado forças, mesmo você não vendo, e você vir até aqui nessa sua batalha, nessa sua luta, e você cada dia está vencendo sem você perceber, Ele já é o teu socorro. E Ele é um socorro bem presente. Em que momento? Na hora da angústia. Muitas das vezes as pessoas falam assim, fala comigo, Deus anda comigo, age na minha vida, mas não se esquece que Deus, Ele age no tempo da angústia, no tempo da luta, no tempo da tempestade. É onde a glória dele se manifesta, tá bom? Então, se você está questionando aí quem é Deus, o que é Deus, fica com esses salmos aí. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Gratidão por ter chegado até aqui. Deixa o seu comentário, é muito importante. E assista os outros vídeos do canal. Vamos ajudar esse canal a crescer, ok? Tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia.